refletirmos acerca da mensagem bíblica, aquilo que Deus quer trazer, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O título desta reflexão bíblica de hoje é Como enfrentar as adversidades trazidas pela pandemia. O texto bíblico que eu vou utilizar como base da nossa reflexão, eu queria convidar você para ler comigo, está no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Capítulo de número 14. Livro do Êxodo, fica lá no Antigo Testamento, é o segundo livro da Bíblia. Capítulo de número 14. Versículo 10 em diante. Versículo 10 em diante. Depois a gente vai passar para os versículos seguintes. Eu não vou ler todos os versículos porque a leitura seria muito extensa, vou pensar alguns, e se você quiser acompanhar comigo, por favor, acompanhe. Como eu disse, é o texto bíblico base para a nossa reflexão de hoje à noite. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículos 10 em diante, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Veja que situação. E eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha só o desespero do povo, sendo perseguido pelo exército egípcio na saída do Egito. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso de número 15, veja só este versículo, número 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Agora veja o versículo número 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para esse esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, esse e aqueles, ou seja, Israel e os egípcios, não puderam aproximar-se. Verso 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Veja que coisa grandiosa. Verso 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, verso 24, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente.
Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Verso 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavalarianos. Eu ia encerrar aqui, mas eu vou adiante para a gente encerrar, para a gente fechar esse tópico aqui, esse quadro, e a gente completa a transcrição, o relato do que aconteceu naquela data memorável. Verso 27, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, estou lendo o verso 27, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Repetindo, verso 27. E o Senhor, parte final do verso 27. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Verso 28, e voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quase muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, verso 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel, verso 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aí, versículo número 30, até o final do capítulo 14. Eu queria orar com você. Deus tem coisas importantes para falar aos nossos corações hoje à noite sobre este tema tão atual. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, neste culto, através da internet. E queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada família, Senhor, que tem se colocado à disposição para receber a mensagem da Tua palavra nesta noite. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando aos nossos corações, iluminando cada mente, para que possam receber a Tua palavra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria então pedir a sua atenção para este momento, porque eu queria compartilhar com você o que a palavra de Deus pode nos ensinar acerca desta temática. Como enfrentar as adversidades trazidas pela pandemia. Este tema, ele é altamente pertinente em função da realidade que nós temos vivido nesses dias. Estamos vivendo uma pandemia que tem alcançado as nações do mundo todo, e isso tem trazido aflição, isso tem trazido preocupação, angústia na vida das pessoas, porque junto com a pandemia tem vindo um verdadeiro pacote de adversidade. E quando eu olho para a Escritura, olhando a libertação do povo hebreu, quando eles saíram do Egito, eu consigo ver muitas coisas que têm tudo a ver conosco hoje aqui. A Bíblia diz que depois que Israel saiu do Egito, após a libertação do povo hebreu lá no Egito, você sabe que os hebreus eles passaram 400 anos aproximadamente, 400 e poucos anos para ser mais exato, escravizados no Egito. E no tempo de Deus, um libertador foi levantado. Deus levantou Moisés para libertar o povo e tirá-lo do Egito. Nesse contexto, Deus enviou a manifestação do seu poder de uma forma extremamente impactante. Você conhece a história, os filmes de Hollywood já mostraram isso no cinema em várias versões. Quando você lê a Bíblia, você tem acesso aos registros originais e você descobre que ali Deus manifestou o seu poder com 10 pragas lançadas sobre o Egito, lançados sobre a nação do rei do Egito, o faraó, e diante da insistência do faraó em não libertar o povo hebreu, Deus então manifesta o seu poder e coisas maravilhosas acontecem ali. Deus manifesta através de 10 pragas que ele lança sobre o Egito, Deus manifesta ali a sua graça, o seu poder, até que, enfim, com a manifestação da última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. O primogênito, o filho primogênito de todas as famílias no Egito, eles perdem a vida naquela noite fatídica. E aí então, só aí então, depois de chegar nesse último nível
de provação, em que Deus lança essa 10ª praga, o rei do Egito, o faraó da época, ele decide libertar o povo hebreu. E aí a Bíblia vai dizer que eles saem, então, aproximadamente ali, mais de 2 milhões de pessoas. Eles saem do Egito e caminham pelo deserto. O propósito deles é chegar na terra prometida que Deus havia compartilhado com eles em uma aliança feita muitos anos atrás com o pai da nação hebraica, Abraão. Então eles saem pelo deserto, caminhando ao encontro de novas realizações, até que de repente, nessa caminhada para esse novo tempo, essas novas conquistas, essa nova fase, deixando para trás aquele momento, aquele período de escravidão, eles se deparam com algo inusitado. O que é que acontece? Os egípcios, eles decidem voltar atrás. O rei do Egito, o faraó, ele decide que ele não quer mais que o povo hebreu seja liberado. Ele decide voltar atrás. Então, apesar dele ter anteriormente tomado a decisão de liberar o povo, agora ele reúne os seus oficiais, ele reúne o seu exército e toma a decisão de ir atrás do povo hebreu para novamente recapturá-los e trazê-los de volta para o Egito. Então, o faraó, ele conclama, ele convoca todo o seu poderio militar, todo o seu exército, e eles vão atrás dos judeus, eles vão atrás dos hebreus. E num determinado momento, o povo hebreu, percebendo a perseguição do exército dos egípcios, eles começam a ficar atemorizados, porque para ficar ainda mais complicada a situação, na sua caminhada, na sua trajetória pelo deserto, eles chegam e se deparam com as violentas águas, as violentas ondas do Mar Vermelho. Então veja só que situação, eles acabam de sair do Egito, estão caminhando pelo deserto, e agora, além da perseguição do exército egípcio que vem atrás deles, eles estão diante de um grande obstáculo, de uma grande adversidade, o Mar Vermelho. O que é que eles vão fazer agora? Imagine essa situação. E aí eu queria dizer para você que recentemente, todos nós também, nós vínhamos na nossa caminhada, nós vínhamos em uma trajetória. Eu e você estávamos cuidando dos nossos interesses, estávamos cuidando das nossas agendas pessoais, estávamos cuidando das nossas vidas, cada um vivendo a sua realidade, cada um vivendo a sua história, e nós estávamos também caminhando ao encontro de novas realizações, de um novo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu. Eles passaram 400 anos escravizados no Egito, e aí, quando eles são libertos sob o comando de Moisés, eles caminham agora em direção a um novo tempo, a uma nova realidade. O propósito deles é chegar na terra que Deus havia prometido. Então, eles estão agora focados nesse novo tempo, nessa nova realidade. Eles têm já uma agenda nova. E eles estão tocando a vida em direção a esse propósito. Mas, de repente, surge diante deles o Mar Vermelho. E conosco agora, a situação é parecida, porque nós também vínhamos conduzindo as nossas vidas, nós vínhamos caminhando na nossa trajetória de vida pessoal, estávamos vivendo, cada um de nós, a nossa agenda de vida, e de repente chega uma pandemia. Nos alcança a pandemia do coronavírus, e um verdadeiro mar, um verdadeiro oceano, eu diria até, de adversidades, também vem sobre nós. Diante dos hebreus, o que surgiu foi o Mar Vermelho. E diante de nós tem surgido um verdadeiro mar de adversidades. A pandemia trouxe para nós este mar de adversidades. Então, quando eu olho para a Bíblia, especificamente nesse texto, inclusive, eu percebo que a Bíblia ela tem muitas lições para nos ensinar a tratarmos com as adversidades. A palavra de Deus, ela tem muitas dicas, ela tem muitas orientações preciosas para nos orientar acerca de como enfrentarmos as adversidades da vida. Inclusive adversidades como esta que nós estamos vivendo, nesta pandemia do Covid-19. Então, a pergunta é a seguinte: como nós devemos nos comportar diante desse contexto? Como nós devemos lidar com essa pandemia? Como nós devemos lidar com as adversidades que o coronavírus trouxe para a nossa família, trouxe para a nossa vida profissional, trouxe muitas vezes para as nossas relações familiares, trouxe para o nosso dia a dia? Como é que a gente vai lidar com essas adversidades no meio dessa pandemia, no meio dessa conjuntura que nós não estávamos esperando?
Foi algo inesperado. Como nós vamos lidar com isso? Israel não imaginava que ia chegar nesse momento e ter que lidar com aquela grande dificuldade. Atrás de si o exército egípcio, vindo em perseguição contra eles. E na sua frente agora o Mar Vermelho. Eles estavam ali num beco sem saída. Como lidar com esse obstáculo? Como lidar com essa adversidade? Esse foi o desafio de Israel naquele momento. Foi esse o desafio do povo hebreu sob a liderança de Moisés naquela circunstância. Eu e você, o nosso desafio hoje é enfrentarmos este mar de adversidades que esta pandemia tem trazido. Olhando para a Bíblia, nós vamos tentar responder essa pergunta. Como enfrentar essas adversidades então? Em primeiro lugar, anime-se. Essa é a primeira dica da Bíblia. Este é o primeiro ensinamento, esta é a primeira instrução. Anime-se, lembrando das coisas que Deus já realizou, para você enfrentar as adversidades da vida, inclusive neste tempo de pandemia. A primeira orientação é essa, e ela está aqui no texto, ela está inserida, ela está colocada neste texto que nós lemos. Anime-se, lembrando das coisas que Deus já fez, que Deus já realizou. O Mar Vermelho diante do povo hebreu agora metia medo. Imagina, eles chegaram ali com mulheres, com crianças, seus animais, seu gado. E eles estavam saindo de uma estrutura, de uma conjuntura de vida extremamente humilhante, que tinha debilitado a sua nação por mais de 400 anos. E agora eles chegam diante do Mar Vermelho. Então, quando eles chegam ali naquela situação, eles estão vivendo uma situação muito complicada, porque diante daquele grande obstáculo, diante daquela grande adversidade que é o Mar Vermelho, aparentemente, humanamente falando, intransponível, então aquilo me tinha medo. Eu fico imaginando o pavor das famílias diante daquela situação, percebendo que o exército egípcio estava vindo ao seu encontro, estava vindo para persegui-los, para capturá-los e levá-los de volta para o Egito. E agora na frente deles o Mar Vermelho. Imagina o pavor das crianças, imagina o pavor das mulheres, imagina o medo que tomou conta de todo o acampamento hebreu. Então eles estavam com medo, eles estavam preocupados, eles estavam amedrontados, o Mar Vermelho metia medo, porém os hebreus já tinham visto os milagres, as maravilhas, os prodígios que Deus havia feito lá no Egito. Eles estavam agora, naquele momento, diante de um grande obstáculo, diante de uma grande adversidade, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho apareceu ali e impedia que eles continuassem caminhando. O Mar Vermelho surgiu ali como um obstáculo natural, impedindo que eles continuassem fugindo, que eles continuassem saindo do Egito. O Mar Vermelho se coloca diante deles como um obstáculo, um embaraço, para que eles se livrem efetivamente daquele passado de escravidão, 400 anos ali no Egito. Está diante deles uma grande adversidade, está diante deles um grande obstáculo. Porém, esse mesmo povo hebreu, que está agora com medo, apavorado diante do Mar Vermelho, eles também haviam visto Deus manifestar o seu poder enviando 10 pragas, 10 eventos sobrenaturais para castigar a obstinação, a incredulidade, a teimosia, a revolta, a rebelião contra Deus do monarca egípcio. Eles tinham visto o poder de Deus sendo manifestados ali. Então, é muito importante que nós entendamos que em tempos de pandemia, nós não podemos permitir que a nossa confiança, que a nossa alegria, que o nosso entusiasmo, que a nossa fé seja abatido, fique no chão. Nós precisamos nos animar, lembrando das coisas que Deus já fez, que Deus já realizou. E talvez alguém esteja nos assistindo agora e esteja perguntando, mas como é que eu vou saber, como é que eu tomo conhecimento dos grandes feitos que Deus já realizou? E a resposta para você é o seguinte: você precisa ler as Escrituras. Porque quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ter acesso às informações necessárias para você tomar conhecimento das coisas extraordinárias que Deus fez ao longo da história. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não lê as Escrituras, você nunca vai ficar sabendo disso.
Para ser sincero, se você não ler a carta que Deus enviou para nós, se você não ler a correspondência, este documento, esta carta que Deus deixou para nós, em que Deus se revela a nós através desse documento, dessa carta, que é a Bíblia. Se você não ler esse documento, se você não ler essa carta, se você não ler as Escrituras, então você nunca vai ficar sabendo quem é Deus. Você nunca vai ficar sabendo qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Você nunca vai ficar sabendo por que você está aqui neste mundo, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Você nunca vai ficar sabendo disso. No máximo, você vai ficar sobrevivendo, você vai ficar alimentando a sua consciência, o seu entendimento de migalhas intelectuais. Por quê? Porque você vai ficar dependendo de comentários que você ouve por aí. Você vai ficar dependendo daquilo que o povo fala. Você vai ficar dependendo de provérbios populares, que muitas vezes indiretamente citam alguma coisa da Bíblia, mas você nunca vai ficar sabendo exatamente ou efetivamente qual é a revelação escrita de Deus, de como Deus se manifestou, de como Deus se revelou para nós. Para você ter acesso a isso, para você tomar conhecimento disso, você precisa ler a Bíblia. Você nunca vai tomar conhecimento dos feitos que Deus realizou ao longo dos séculos, se você não ler as Escrituras. E aqui eu aproveito para perguntar, o que é que você tem lido nesta pandemia? O que é que você tem lido nesta pandemia? O tempo que você tem tido agora a mais, você tem usado para ler que tipo de literatura? Você não precisa ler apenas e tão somente a Bíblia. É interessante você ler outros tipos de literatura, nada contra, desde que sejam, claro, literaturas saudáveis. Mas é muito importante que você inclua no seu acervo de leitura, no seu acervo bibliográfico, a leitura das Escrituras Sagradas. Se você não lê as Escrituras, você nunca vai saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Então, a primeira orientação para você lidar com as adversidades, inclusive nesta pandemia, é esta aqui. Anime-se, lembrando das coisas que Deus já fez. Se você está vivendo uma adversidade agora, olha o que Deus já fez no passado. Deus fez coisas tremendas lá no passado. Ele pode fazer hoje. Leia a Bíblia. Veja o que Deus fez ao longo do tempo. Na vida das nações, na vida dos povos. Veja como Deus agiu ao longo da história. Veja os grandes feitos de Deus que confirmam a sua soberania efetiva na história humana na Terra. Então, quando você verifica isso, você consegue fazer com que o seu coração ele seja novamente reanimado. Você se sente mais estimulado, você se sente mais empolgado, você se sente mais esperançoso. Por quê? Porque você sabe que você crê em um Deus que agiu no passado, que trabalhou no passado, que vem fazendo grandes coisas ao longo da história. Então, esse mesmo Deus que realizou grandes prodígios, grandes feitos no passado, Ele pode fazer hoje também na tua vida. Não importa que você esteja diante de um mar de adversidades. O povo hebreu chegou ali naquele momento no deserto e se deparou com o mar vermelho. Mas eles sabiam quem era o seu Deus. E o Deus que eles serviam tinha feito prodígios lá no Egito. Então eles podiam se animar nesse momento. Eles podiam. Mesmo que eles tivessem dificuldades para isso, mas eles tinham uma razão para fazer isso. Por quê? Porque eles tinham testemunhado as grandezas de Deus, os grandes feitos de Deus lá no Egito. Deus manifestou as 10 pragas e eles viram o poder extraordinário de Deus. Então, você pode se sentir animado no momento da luta, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, no momento da adversidade. Quando você lembrar das coisas que Deus já fez, inclusive na tua própria vida, tantos livramentos, tantas coisas que Deus pode ter feito na tua vida e que às vezes, quem sabe até, você nem se deu conta. Mais especificamente, porém, leia a Bíblia, leia as Escrituras, repito, faça isso. E você vai descobrir coisas extraordinárias que Deus fez. E você vai se sentir animado diante das adversidades, sabendo que esse Deus grandioso, que operou grandes feitos no passado, que executou grandes obras, Ele também pode realizar prodígios ainda hoje, neste tempo, nesta pandemia, inclusive, na tua vida, diante das adversidades que, porventura, você esteja enfrentando nesta conjuntura atual. Em segundo lugar, este texto também, ele vai nos mostrar que existem coisas que Deus não vai resolver exclusivamente pela oração. Veja só que isso aqui é muito importante. Eu quero que você esteja atento a esse detalhe aqui.
Esta é a segunda orientação para você enfrentar as adversidades. Inclusive, como eu disse, nesta pandemia. Existem coisas que Deus não vai resolver exclusivamente através da oração. Mas Deus vai resolver também através da sua ação, através da sua atitude, através do seu agir. Quando você olha para a narrativa bíblica, você vê que os hebreus, eles estavam lá no versículo 15, isso fica muito bem claro, no versículo 15, eles estavam clamando a Deus. Mas naquele momento, Deus deixa bem claro que aquela circunstância era para agir. No versículo 15 está dito assim: disse o Senhor a Moisés, eles estão diante do Mar Vermelho. E aí o povo começa a clamar desesperado. E aí Deus fala a Moisés e diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então o que é que eu aprendo aqui? É que exatamente existem coisas que Deus não vai resolver através da oração exclusivamente. Existem coisas, existem adversidades, queridos, que Deus vai solucionar na nossa vida, não apenas através da oração, mas também através da nossa ação. Através da nossa ação. Nesta pandemia, talvez algumas pessoas, neste momento de pandemia, talvez algumas pessoas estejam apenas pedindo a bênção de Deus. Elas estão enfrentando algumas adversidades neste tempo de pandemia e preocupadas com o futuro, preocupadas com o amanhã. Talvez algumas pessoas estejam apenas orando, apenas clamando, apenas pedindo a bênção de Deus, mas não estão agindo, estão de braços cruzados. A orientação bíblica aqui é para que nós lembremos que não adianta apenas orar. Existem situações em que Deus vai esperar que você haja, que você tome uma atitude. Então é preciso ter muito discernimento em relação a isso. Os hebreus, nesse momento aqui, eles começam a clamar, eles começam a orar pedindo que Deus faça alguma coisa. E aí Deus diz a Moisés: por que estão clamando? Por que estão orando? Ou seja, este momento não é um momento para estar orando. Este momento agora não é um momento para estar clamando, não. Este momento é um momento para estar também agindo. Agindo. Então veja só, a Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo. Nós devemos orar incessantemente. Nós devemos orar sem cessar. Mas esta regra, este preceito bíblico, ele não exclui a necessidade de você também, em determinadas circunstâncias, agir. Tomar uma atitude. Então, nós vemos aqui que na pandemia, muitas pessoas podem estar se comportando exatamente desse jeito. A pandemia mexeu com a sua rotina. A pandemia mexeu com a sua agenda. O coronavírus chegou e mexeu, bagunçou seus planos, seus projetos. Você está enclausurado, você está agora em casa, e muita coisa que você precisava fazer, e muitos planos que precisavam ser executados, eles foram suspensos, ou talvez até interrompidos efetivamente. E por causa da depressão, por causa da angústia, da preocupação que tem vindo sobre a tua mente, sobre o teu coração, você tem orado a Deus, você tem clamado. Mas talvez neste tempo, esse texto, essa recomendação bíblica, ela se aplique a você. Será que você tem que ficar apenas orando? Será que Deus não está esperando que você faça alguma coisa? Que você descruze os braços? Que você tome uma atitude diante dessas adversidades? Quando Moisés clama, Deus diz: Moisés, por que estão clamando? Diz para o povo marchar. Diz para o povo seguir em frente. Diz para o povo se mexer. Diz para o povo tomar uma atitude. Então entenda isso, existem momentos que Deus não vai solucionar, como eu disse, apenas, exclusivamente pela oração. Deus espera que você haja, Deus espera que nessas circunstâncias você se movimente, você faça alguma coisa. Eu quero citar aqui 2 exemplos que eu acho assim, muito pertinentes para este tempo de pandemia. O primeiro exemplo é a questão de não querermos ser contaminados. Ninguém quer ser contaminado pelo Covid-19. Ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta você ficar apenas orando e pedindo para Deus para Ele te proteger desse vírus. Não adianta você reunir a sua família e ficar apenas orando e pedindo para Deus livrar a tua família dessa pandemia, livrar os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, as pessoas que você ama desse vírus. Não adianta você ficar apenas orando. Você também tem que agir. Sabe o que você tem que fazer? Usar máscara. Lavar as mãos com álcool gel. Lavar as mãos com água e sabão. Ou seja, você tem que orar.
Você tem que pedir o livramento de Deus, porque se o Senhor não guardar a casa, diz a Bíblia, em vão vigia a sentinela, é verdade. Mas existem momentos em que, além de orar, além de pedir a bênção de Deus, você precisa tomar uma atitude. Então você quer ser protegido, você quer que Deus te livre da pandemia, então não relaxa o cuidado com a tua saúde. Não relaxa o cuidado, a proteção com a tua família, com as pessoas que você ama. Obedeça às orientações das autoridades. Essa é a sua parte. Mexa-se, haja, faça alguma coisa. Não adianta você apenas ficar pedindo que Deus te livre, que Deus te abençoe, e você não se proteger, e você não se cuidar. Deus vai agir te protegendo na medida em que você toma a atitude correta dentro desse contexto. Um segundo exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho também muito apropriado, é o que tem sido noticiado pela mídia. Muita coisa tem se observado nesse tempo de recolhimento nos lares. Eu vi uma notícia agora informando que houve um aumento de 40% de feminicídios no Brasil. Muitos casais vivendo agora um clima de beligerância, um clima de guerra dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Famílias em conflito. O que a gente percebe? Que muitas pessoas não estavam emocionalmente preparadas para viver esse tipo de situação. E aí você percebe as limitações do ser humano sendo afloradas. Você percebe as dificuldades da natureza humana sendo expostas. Então, existem muitos casamentos que, nesse contexto agora, estão por um fio. Por um fio. E aí eu digo a você, marido, em primeiro lugar, marido, além de orar, além de pedir a bênção de Deus, haja. Seu casamento está por um fio? Então, além de orar, tome uma atitude, ou seja, não seja grosseiro com a sua esposa. Ame a sua mulher. Ame os seus filhos, seja homem, seja um homem segundo o coração de Deus. Peça para Deus preservar o seu casamento. Clame a Deus para abençoar o teu casamento. Clame a Deus para Ele abençoar o teu relacionamento conjugal. Faça isso. Mas, além disso, haja. Manifeste o seu amor. Manifeste o seu carinho com as pessoas que você ama. Não agrida a sua esposa. Não seja um homem violento. Mostre para a sua esposa que ela é importante para você. Não fique apenas orando. Haja. Faça alguma coisa que demonstre que, de fato, essa pessoa que você escolheu para ser sua esposa, ela é, de fato, a mulher mais importante da sua vida. Mostre isso para os seus filhos. Mostre isso para a sua família. E a esposa do seu lado? Tem casamentos que estão por um fio também. E aí o que acontece? A esposa, ela fica orando, mas não age. Então eu digo a você, esposa, para você isso vale também. Além de orar, haja. Faça alguma coisa, tome uma atitude. Ou seja, além de orar, tome atitudes que precisam ser tomadas. Por exemplo, não usurpe a autoridade, o papel que é do seu marido. Homem e mulher, eles são iguais. Não existe um melhor do que o outro. Diante de Deus, todos somos iguais. Mas os papéis são diferentes. Deus criou o homem para cumprir um determinado papel. Deus criou a mulher para cumprir um outro papel. Então, cuidado para você não usurpar o papel que não é seu, mulher, que é do seu marido. Então, não adianta você ficar apenas orando, pedindo para Deus abençoar o teu casamento, mudar o teu esposo, se você não toma uma atitude correta. Se você fica tentando muitas vezes usurpar o papel que é do teu marido. Então, resumindo aqui este ponto, entenda que existem coisas que Deus não vai resolver diante das adversidades da vida. Deus não vai resolver exclusivamente pela oração. Deus espera que a gente tome atitudes, que a gente haja. Né? E eu quero aproveitar aqui para perguntar como é que você tem reagido nesta pandemia. Como é que você tem lidado? Como é que você tem enfrentado as adversidades nesta pandemia? Você está apenas orando ou você está disposto também a agir? Como é que você tem se comportado? Eu espero que você esteja disposto não apenas a orar, mas também a fazer aquilo que precisa ser feito, a agir. Em terceiro lugar, existe também uma orientação bíblica aqui para nós enfrentarmos as adversidades, observando o seguinte: não permita que a obediência seja subjugada.
Veja só isso aqui. Não permita que a obediência, a submissão a Deus, o seguir as orientações de Deus, seja subjugado pela emoção. Não permita isso. Você consegue imaginar essa situação? O povo hebreu, ele chega e diante de si, naquele ponto no deserto, está o Mar Vermelho. Mar de 2 milhões de pessoas ali. Eles estão diante do Mar Vermelho. Você consegue imaginar o estado emocional daquele povo? Você consegue imaginar como aquela gente estava se sentindo emocionalmente abalados? O exército do faraó estava vindo atrás deles. As ondas do mar à sua frente. A morte era iminente, a morte era certa. Pela ótica humana, a morte era certa. A tragédia era uma questão de tempo ali. Era iminente. Então eles estavam emocionalmente muito abalados. Tente se colocar no lugar desse povo ali. Tente se colocar no lugar dessa gente ali. Eles estavam muito abalados. Mas o texto vai dizer que a ordem de Deus naquele momento foi para eles marcharem. Mas na cabeça deles, muito provavelmente, não fazia sentido marchar em direção a quê? Está o mar aí na nossa frente. O que é que a gente vai fazer? Vamos caminhar em direção a esse mar para a gente morrer afogado? É isso que é para fazer? Moisés quer nos matar afogados, é isso que ele quer fazer? O que foi que aconteceu com o nosso líder? Então, emocionalmente, aquele povo estava muito abalado, e muito provavelmente eles devem ter dito, essa ordem não tem sentido. Muito provavelmente, algumas pessoas tomadas ali pelo desconforto, pelo desequilíbrio emocional, elas podem ter reagido dessa maneira, não tem sentido obedecer essa orientação. Não tem sentido acatar esta ordem. Como é que a gente vai sair daqui caminhando? Vamos caminhar em direção ao mar. É morte certa. Vamos morrer afogados. Muitas vezes, as nossas emoções, elas querem ditar os nossos comportamentos. Elas querem ditar as nossas atitudes. E muitas vezes, esses comportamentos e atitudes ditados pela nossa emoção, são comportamentos e atitudes que Deus não aprova. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não permitirmos que a nossa obediência a Deus seja subjugada pelas nossas emoções. Nem sempre as tuas emoções vão te influenciar para o que é correto. Muitas vezes, tomado pela emoção, você pode ser precipitado no falar. Você pode ser precipitado no seu agir. Muitas vezes, tomado pela emoção, você pode se tornar refém de uma situação extremamente desagradável. Porque tomado pela emoção, você é capaz de agir de uma forma precipitada, de uma maneira temerária, e daqui a pouco você vai ter que lidar com consequências, com desdobramentos que você não esperava, mas que estão aí agora. Por quê? Porque você agiu por impulso. Você agiu em função da tua emoção, em função dos teus sentimentos. Sabe aquela velha história de dizer assim, olha, faça, na dúvida, faça o que o teu coração te manda. Isso é um engano, é uma ilusão. O nosso coração, coração humano, diz a Bíblia, ele é enganoso. Ele é enganoso. Ele nos ilude, ele nos engana. Então, o que deve ser observado por nós não é a nossa emoção, e sim a obediência à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O chamado de Deus para os cristãos nunca foi para nós vivermos emocionalmente confortáveis. O chamado de Deus para a nossa vida nunca foi para nós nos sentirmos emocionalmente estáveis, alegres, equilibrados. O chamado de Deus para a nossa vida nunca foi para valorizarmos a nossa emoção em detrimento da obediência. O chamado de Deus para nossas vidas, como cristãos, foi para obedecermos a Cristo. O chamado de Deus para a nossa vida não é para nos sentirmos o tempo todo emocionalmente bem, muito pelo contrário. O chamado de Deus é para sermos obedientes, é para sermos submissos. E se você quiser ser um cristão verdadeiramente comprometido com Deus, se você quiser ser um cristão não do tipo institucionalizado, modelo institucionalizado,
Se você quiser ser um cristão bíblico, então eu preciso dizer a você que você vai ter que tomar decisões, muitas vezes, contrárias às tuas emoções. E você vai precisar fazer isso para ser obediente ao Senhor. E muitas vezes, para você tomar essas decisões, contrariando o teu emocional, você talvez se sinta triste, você talvez se sinta deslocado. Mas se você quiser valorizar ou priorizar a obediência aos preceitos de Deus para a sua vida, então nessas situações, muitas vezes, como cristão bíblico, você vai precisar deixar de lado a sua emoção. Você vai precisar deixar de lado o teu sentimento e agir por obediência. Agir valorizando, priorizando os preceitos divinos, a doutrina cristã, os ensinamentos da palavra de Deus. Como é que você tem se conduzido nesta pandemia? Você tem sido conduzido pela emoção, diante dessas adversidades novas aí que você não estava esperando, ou você tem se conduzido pela obediência a Deus? Precisamos pensar nisso. Uma quarta orientação da Bíblia é que, diante das adversidades, inclusive nesta, da pandemia, em vez de se anular, considere o que o grande Deus pode fazer com pessoas insignificantes. Se você for ler a biografia de Moisés, você vai descobrir o seguinte: Moisés, ele era brigão, ele foi um assassino, ele se tornou foragido da lei, e para completar, ele ainda tinha problemas de dicção, uma espécie de gagueira, língua presa. Então Moisés era um homem cheio de limitações. Moisés era um homem que tinha um perfil que, à primeira vista, você jamais consideraria colocá-lo na função em que Deus o colocou. Deus o chamou para ser o instrumento usado por ele para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Olha só como Deus faz as coisas. Moisés não era, à primeira vista, a escolha adequada, mas foi exatamente esse homem que Deus chamou. O que é que eu aprendo aqui? Que Deus pode, o grande Deus, ele pode utilizar pessoas que são, humanamente falando, insignificantes e fazer delas um grande instrumento de bênção na sua mão. Deus pode fazer isso. Diante de Deus, o que mais importa não é quem você foi. Diante de Deus, hoje, o que mais importa não é o teu passado. Diante de Deus, o que mais importa hoje não é quem você foi, mas quem você decide se tornar. Quem você decide se tornar em suas mãos. Isso é o que mais importa para Deus. Sabe por que Deus pode usar pessoas menosprezadas, querido? Sabe por que Deus pode usar pessoas assim que o mundo observa e não dá valor? Que o mundo olha e não valoriza, que o mundo olha e diz assim: esse aqui eu vou tirar da lista do churrasco, esse aqui eu vou tirar da lista da confraternização, esse aqui, se ele vier na festa, se ele estiver presente, não, se ele estiver ou não, não faz diferença nenhuma. Aquela pessoa que você não valoriza, aquela pessoa que de repente você menospreza. Sabe o que acontece? Sabe por que Deus pode usar pessoas assim, com esse perfil? É porque para fazer isso, Deus não depende delas. Deus pode usar pessoas menosprezadas, Deus pode usar os pequeninos, os insignificantes. Sabe por quê? Porque Deus não depende delas para fazer as grandes obras que Ele faz. Deus depende do seu poder, Deus depende do seu decreto, Deus depende da sua própria vontade. E quando Ele decreta, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem um plano, Ele levanta aqueles que não são, para envergonhar os que são, a fim de que o seu nome seja glorificado. Então, eu queria dizer para você, que se você é um daqueles que acha que esta pandemia anulou a tua vida para sempre, de repente você é uma dessas pessoas, que as adversidades trazidas por esta onda de pandemia acabou com teus projetos. Você olha para frente agora e você não consegue vislumbrar nenhuma luz tênue de esperança para o teu futuro. Você se acha pequeno, você se acha insignificante, você se acha totalmente vencido, subjugado por este mar de adversidades trazidos por esta pandemia. Eu quero lembrar a você que Deus, Ele pode mudar a tua história.
Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é limitado, mas o Senhor, o seu poder não tem limites. Você é ser humano, mas o Deus vivo é o soberano criador e regente de todo o universo. Não pense que porque você é pequeno, esta pandemia destruiu a tua vida, destruiu os teus projetos, anulou toda a tua agenda, anulou tudo aquilo que você estava planejando. Não acha que acabou. Não pense que não tem mais jeito. Você é pequeno, mas Deus é grande. Deus pode trazer de volta. Deus pode trazer à existência aquilo que nem existe mais. Deus pode. Deus pode, você não pode. Eu não posso, mas Deus pode. Então, anime-se. Anime-se. Deus é capaz de usar. Deus é capaz de abençoar. Deus é capaz de levantar com grande poder, com grande força. Os insignificantes, os pequeninos, Deus é capaz. Deus é capaz de fazer isso com pessoas que não chamam atenção. Moisés não estava dentro do perfil adequado para ser o libertador, o líder do povo hebreu. Ele não estava no perfil, mas Deus foi lá e disse, és tu mesmo. És tu que eu vou levantar, és tu quem eu vou usar. Deus pode usar a tua vida. Deus pode fazer coisas tremendas através da tua vida. Deus pode escrever uma nova página, um novo capítulo na história da tua vida. Você se acha indigno? Você se acha desqualificado? Você está certo. Mas eu quero lembrar você que o poder, o segredo do poder, o segredo desta mudança, o segredo desta reviravolta, não está em você. Nós somos pequenos. Eu sou tão limitado, tão pecador, tão humano, assim como você. Mas se nós colocarmos, eu e você, a nossa vida nas mãos de Deus, se nós nos submetermos a Cristo, ao tratamento de Deus sobre a nossa vida, eu digo a você, coisas extraordinárias Deus poderá fazer. Porque Ele é capaz, Ele tem poder para isso. Deus poderá fazer através das nossas vidas. Então, anime-se, não acredite, não alimente a ideia de que a pandemia chegou e seus projetos foram destruídos para sempre. Não aceite essa ideia. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode virar a mesa, Deus pode mudar a tua história. Amém? Não tenha medo do amanhã. Acredite que Deus pode fazer coisas grandiosas na sua vida. E, em quinto lugar, eu queria também lembrar a você que no enfrentamento das adversidades, nós também precisamos lembrar de honrar o Deus verdadeiro. Se você for olhar para a história do povo hebreu, você vai descobrir que lá no final, eles foram vitoriosos. O exército egípcio que vinha atrás deles começou a persegui-los. E diante do Mar Vermelho eles pararam, mas o Senhor fez um milagre. O mar se abriu e eles passaram de pé enxuto. Quando eles estavam lá no outro lado, Deus ordenou, e o povo egípcio já atrás deles, o exército egípcio atrás deles, Deus ordenou para Moisés que mandasse fechar o mar, e o mar fechou sobre o exército inimigo. E aí o que aconteceu? Eles foram vitoriosos. O inimigo, o exército adversário que vinha perseguindo eles, foram todos engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Deus sepultou Faraó e seu exército ali nas águas do Mar Vermelho. Então, uma situação que era totalmente impossível de ser vencida. Um desafio, um obstáculo, uma adversidade que, humanamente falando, era completamente impossível de ser encarada, de ser ultrapassada, de ser vencida. Deus mostrou ali o seu poder e deu a vitória para Israel. E se você for ler no capítulo de número 15, você vai ver Moisés agradecendo a Deus. No capítulo 15 está dito assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Veja só que coisa maravilhosa. Moisés, aqui juntamente com o povo hebreu, neste momento eles reconhecem que a vitória que eles conquistaram, o livramento que veio sobre a vida deles, sobre todo o povo, tinha uma origem única. A manifestação do poder de Deus. A manifestação da graça de Deus. Foi o agir do Deus Todo-Poderoso que trouxe esse livramento, que trouxe essa vitória extraordinária,
que tem sido ecoada por todos os séculos até a nossa geração. Então, o que foi que aconteceu ali? A última palavra foi do Senhor. A última palavra foi do Senhor. Os egípcios adoravam, se prostravam diante de falsos deuses. Eles foram derrotados. Eu até aproveito aqui para perguntar uma coisa para você. Que Deus você tem adorado? Os egípcios se prostravam diante de falsos deuses. E os deuses egípcios não foram capazes de livrá-los da morte. Os deuses egípcios não foram capazes de livrá-los das mãos do Deus vivo. A religiosidade dos egípcios não foi capaz de esclarecê-los para que eles evitassem aquela tragédia. Eles não foi capaz, não foi suficiente de esclarecê-los. Muitas vezes, nós abraçamos determinados tipos de espiritualidade achando que Deus aprova, achando que o Deus vivo está ali. E muitas vezes estamos sendo redondamente enganados. E uma das razões para isso, volta ao ponto que eu comentei lá atrás, é porque não conhecemos a palavra de Deus. Não estudamos as Escrituras e deixamos de entender o que é que precisamos fazer dentro desse contexto, como agir da forma correta. Então, a gente acaba se tornando refém de muitas pessoas que são, na verdade, falsos profetas, falsos líderes religiosos. Então, você vê aqui que, nesse contexto, a vitória veio. O inimigo foi subjugado, mas o mérito foi de quem? O mérito foi do Senhor. Então, não esqueça disso. Diante das adversidades, sejam elas quais forem, inclusive neste tempo de pandemia, lembre que Deus, Ele é soberano. E Ele tem poder para estar agindo em teu favor. Deus tem poder para derrotar os teus inimigos, assim como Ele fez com os inimigos do povo hebreu. Deus tem poder para envergonhar os teus adversários. Deus tem poder para fazer com que aqueles que não querem ver o teu avanço, o teu triunfo, se sintam envergonhados. Deus é capaz de fazer isso em teu favor. Mas você precisa lembrar de honrar o Senhor. Você precisa lembrar de dar glória a Deus. Quando o Senhor te livrar, quando o Senhor te abençoar, quando você conquistar os seus objetivos, você precisa erguer as mãos aos céus e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você precisa honrar o Deus vivo. E você precisa permitir que Ele dê a palavra final na tua vida. Não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a adversidade que você está enfrentando neste momento. Mesmo nesta pandemia, não importa qual seja a adversidade, permita que Deus, assim como Ele teve a oportunidade de dar a palavra final em favor do seu povo, ali na perseguição dos egípcios e diante do Mar Vermelho, permita que Deus também tenha a oportunidade de dar a palavra final na sua vida. Amém? Caminhando já para o final, eu queria encerrar acrescentando mais uma orientação. Para você enfrentar as adversidades, você precisa também crer que nada pode impedir o projeto de Deus para a sua vida. Nada. Você está vivendo agora várias adversidades inesperadas trazidas por esta pandemia. E talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. Talvez você esteja preocupado com os rumos que a nossa economia possa tomar. Talvez você esteja preocupado com situações novas, inusitadas, que possam vir sobre a tua vida, sobre o teu comércio, sobre a tua família, sobre o teu casamento, enfim, sobre os teus projetos de vida. E eu quero lembrar uma coisa para você. O que Deus tem para a tua vida, os projetos que Deus tem para a tua vida, diz a Bíblia, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então eu quero lembrar você o seguinte: embora Israel tivesse saído do Egito, preste atenção nisso aqui, eles passaram 400 anos, os hebreus, 400 anos escravizados no Egito. Mas a obra de Deus na vida deles não tinha sido concluída ainda. Eles saíram do Egito, mas eles estavam agora caminhando em uma nova fase. Eles estavam caminhando agora para um novo rumo, eles estavam caminhando em direção à terra prometida. E esse momento não tinha ainda sido completado. Essa fase nova, deixando o Egito para trás, não tinha sido ainda concluída. Não tinha sido ainda concluída. Mas eu preciso dizer para você também que se você for olhar a história relatada na Bíblia Sagrada, você vai perceber que não para aí na Terra Prometida. Porque lá adiante, 12 séculos, 13 séculos depois, aproximadamente 13, 14 séculos depois, em Belém da Judéia, nasce um descendente desses hebreus.
nasce um bebê numa humilde manjedoura, numa humilde choupana, numa humilde cabana no meio dos animais. Nasce um garoto, nasce um guri, um bebê que é descendente desse povo que saiu do Egito. Ele é descendente pelo lado humano, ele é descendente desse povo que passou 400 anos escravizados no Egito. Quem é esse homem que nasce 13 séculos depois em Belém da Judeia? Jesus, o Salvador do mundo, o Messias que Deus havia prometido, o Salvador bendito. Mas o plano acaba aí? O projeto de Deus acaba aí? Não, o projeto de Deus não acaba aí não, porque os séculos vão passando. Depois que esse bebê nasce, cresce e morre na periferia de Jerusalém, crucificado, pendurado no madeiro, pendurado numa estaca, depois que ele cumpre a sua missão, os seus discípulos, eles começam a pregar o evangelho, eles começam a anunciar as boas novas, e aí já se vão mais de 20 séculos, e alcançou a nossa geração, século 21, Brasil, eu e você. Veja só que coisa estupenda, veja só que coisa maravilhosa. Um projeto que estava lá no Egito, ele não se conclui naquele momento em que Deus livra o povo hebreu da adversidade, da tragédia, da perseguição do exército egípcio e o Mar Vermelho à sua frente. Deus envia um livramento ali. Deus soluciona, Deus resolve aquela adversidade naquele momento. Mas o projeto acaba aí? Não acaba aí. Ainda tinha muita coisa para acontecer. Muita coisa Deus ainda tinha para fazer. Eu não sei como vai ser na tua vida. Eu não sei de que maneira Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei de que maneira Deus vai fazer na tua história. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Isso aqui eu falo assim com muita alegria no meu coração, com muito entusiasmo. Quero dizer para você que o propósito que Deus tem para a tua vida, ele será cumprido. Não importa se você vai ser turrão por um tempo. Não importa se você vai ser como Israel, como o povo hebreu ao longo dos séculos, muitas vezes desobediente, incrédulo, muitas vezes sendo indiferente, muitas vezes desagradando a Deus. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Se Deus tem um propósito específico para a tua vida, você pode se bater do jeito que você quiser. Você pode se bater do jeito que você quiser, você pode dar seus pulos aí, você pode ficar desesperado, mas você não vai conseguir fugir do propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, porque não são planos de homem, são planos de Deus. São planos de Deus. E para que você entenda a grandeza disso, nunca esqueça, os planos do Senhor, eles sempre serão melhores do que os nossos. Então não tenha medo. Não tenha medo de viver os planos que Deus tem para a tua vida. Não tenha medo de abrir mão de conceitos e até mesmo pré-conceitos. Não tenha medo de se degladiar com estereótipos que estão definidos aí por pessoas que nem sabem das coisas. Não tenha medo de ter que dizer não para coisas que você sabe que Deus não se agrada. Não importa que tirem você da lista do churrasco. Não importa que tirem você, sabe, daquela festinha de amigos. Tirem você da lista. Não, agora ele virou Bíblia, agora ele virou crente, agora ele é irmão. Não tenha medo de assumir um compromisso com Jesus. Não tenha medo de levar Deus a sério na sua vida. Não esqueça, se Deus tem um propósito específico para a tua vida, quem é que vai impedir? Diz aí para mim, quem é que vai impedir que o propósito de Deus seja cumprido na tua vida? Quem é que vai impedir? Você? Você vai impedir? Nunca. Ele é Deus. E eu e você somos nada diante dele. Então o que é que você tem que fazer? Submeta-se ao Senhor. Abra o seu coração. Rasgue o seu coração diante de Deus. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais perder meu tempo. Eu não quero mais ficar preso em picuinhas. Eu não quero mais ficar enlameado com coisas que não agradam a ti. Eu não quero mais perder tempo, desperdiçar os meus anos, a minha vida, a minha história, com coisas que eu sei que não te agradam. Não deixa mais eu viver a ilusão que está aí fora. Me ajuda, Senhor, a entender o que tu queres fazer na minha vida.
Peça para Deus a força, o poder, a virtude que você não tem e que são necessários para você seguir em frente. Faça isso, faça isso. Deus é capaz de intervir soberanamente em qualquer situação que você esteja vivendo. Deus é capaz de intervir de maneira sobrenatural em qualquer tipo de adversidade que você esteja vivendo. Inclusive, volto a repetir, nesta pandemia. Deus é capaz de intervir em qualquer circunstância para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. O que Deus quer fazer, queridos, na tua vida, precisa ser completado. Por isso, não tente fugir. Não fique com medo. Deus é fiel. Ele vai cuidar de você. Você não precisa ter medo. Você pode confiar no Senhor. Eu queria encerrar essa palavra, essa reflexão, perguntando para você, como é que está a sua vida nesta pandemia? Como é que está a sua vida neste tempo? Como é que você tem lidado com as adversidades? Hoje aqui, Deus tem trazido para nós, através desta mensagem bíblica, várias orientações. A minha oração é para que você esteja atento ao que Deus tem falado. A minha oração é para que você esteja com o coração aberto, receptivo a tudo aquilo que Deus tem trazido para nós hoje aqui, a fim de que você não fique embaraçando, não fique atrasando as coisas que Deus quer fazer na tua vida. Que a palavra de Deus possa ficar guardada no teu coração e que você possa ver as coisas maravilhosas que nós podemos experimentar em um relacionamento genuíno com Deus. Deus abençoe a tua vida. Eu queria encerrar este momento orando com você. E aí onde você está, na sua casa, na sua família, quero dar a você a oportunidade de você dizer: Deus, eu quero, em todas as situações da minha vida, inclusive no enfrentamento das adversidades, em qualquer momento, até mesmo agora, neste tempo que estamos vivendo, eu quero depender de Ti. Eu quero que Tu sejas o meu Deus, não apenas de boca, não apenas de palavras, porque palavras o vento leva, mas de realidade, de um relacionamento efetivo, de um compromisso real. Eu quero viver isso contigo. Eu quero te dar a oportunidade de você falar isso para Deus agora, com sinceridade, porque Deus conhece o teu coração. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Eu quero colocar diante de Ti a vida de cada família, Senhor. Em especial de cada pessoa que neste momento, com um coração quebrantado, um coração humilde, se coloca diante de Ti, se derrama diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que precisa da Tua graça, que precisa da Tua bênção, que precisa do Teu favor, e que muitas vezes se sente fraco, se sente pequeno, se sente limitado diante das adversidades, diante dos desafios da vida, Senhor. Mas a Tua palavra nos revela, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que Tu tens prazer em levantar os pequeninos. Tu tens prazer em levantar aqueles que não são, aqueles que o mundo não valoriza, aqueles que o mundo despreza. Tu tens prazer em levantar esses aí, Senhor, e fazer na vida deles, ó Deus, coisas extraordinárias. Tu tens prazer, Senhor, em levantar aqueles que não são, para envergonhar os que são. Senhor, Tu tens prazer para Te revelar aos pequeninos, porque os grandes e poderosos deste mundo, Senhor, muitas vezes, eles têm fechado o seu coração para Ti. Então eu oro neste momento, Senhor, para que Tu Te reveles ao coração dos pequeninos, ao coração daquele que se humilha diante de Ti, Senhor, ao coração, Senhor, daquele que se quebranta diante de Ti. Eu oro, Senhor, por este homem, por esta mulher, por este filho, por esta filha, por este jovem, por esta moça. Eu oro por esta família, Senhor, por este pai, por esta mãe, por este homem, Senhor, que tem tomado a decisão no seu coração de nunca mais voltar ao mesmo tipo de vida. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que se quebranta diante de Ti e nesta noite diz: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ajuda, me ajuda. Eu oro por esta pessoa que está presa num vício, Senhor. Eu oro por esta pessoa que é refém da depressão. Eu oro por essa pessoa que tem medo do amanhã. Eu oro por essa pessoa que está angustiada, Senhor. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus sobre todas as circunstâncias. Tu tens poder, Senhor, para intervir na nossa história.
Tu tens poder, Senhor, para intervir na nossa realidade. Tu tens poder para mudar, Senhor, a nossa situação. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu intervieste, Senhor, na história do povo hebreu. Tu intervieste sobre a vida deles, em favor deles. Tu tens poder, Senhor, agora também para intervir sobre a vida desta pessoa que derrama o seu coração diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça, o Teu favor e a Tua bênção estejam alcançando a sua vida. Guarda a Tua palavra, Senhor, naquele coração quebrantado e humilde, que recebe, Senhor, a Tua instrução, que recebe a Tua palavra. Senhor, que nós possamos ver os resultados na nossa vida, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, ouve a nossa oração. Te pedimos a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Esteja você onde você estiver. Deus abençoe a tua vida. Lembre-se, você não é, mas o Senhor é. Você é pequeno, mas o Senhor é grandioso. Ele te sustenta, Ele te toma pela tua mão, Ele te levanta, Ele te sustenta. Não tenha medo, não tenha medo. Renda-se ao Senhor e deixe Ele cuidar de você. Deixa Ele ser o teu Deus, o teu Senhor, o teu amigo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família.